A porta bateu com tanta força que meu conjunto de xícaras de porcelana tremeu na cristaleira. Aquele som ainda ecoa na minha mente todos os dias. Foi o som da minha dignidade sendo arrancada, como quando se puxa um tapete sob os pés de alguém. Foi o som que marcou meu recomeço aos 67 anos. Me chamo Helena Almeida, professora aposentada de matemática, viúva há 12 anos, e proprietária, sim, proprietária, desta casa em Águas Claras, onde vivi por 34 anos. Onde plantei cada flor do jardim, onde guardei cada memória nos porta-retratos, onde chorei a partida do meu Augusto, onde criei meu filho Ricardo, onde, naquela noite de 15 de março, no meu próprio aniversário, me vi expulsa. A decisão de transformar minha própria casa em um negócio não veio como inspiração, veio como sobrevivência, como um galho ao qual me agarrei quando a enchente do abuso familiar ameaçou me afogar. E este cristal de ametista na minha escrivaninha foi meu primeiro presente de cliente. Hoje é meu amuleto, meu lembrete de que dignidade tem preço e que finalmente aprendi a cobrá-lo. Tudo começou naquele aniversário. Eu havia preparado um jantar especial para nós 4. Eu, Ricardo, minha nora Sandra e meu neto Lucas, de 15 anos. Havia feito bacalhau à Gomes de Sá, receita da minha mãe, com aquele toque de azeitonas pretas que o Ricardo sempre adorou. Até o bolo havia encomendado da melhor confeiteira do bairro. Prestígio, o favorito dele desde criança. Eles chegam às 19 horas. Pensei, ajeitando as flores de centro de mesa, tulipas amarelas que havia comprado para mim mesma. Pequenos presentes que me dava desde que Augusto partiu. O interfone tocou às 18h42. Já estamos subindo, mãe. A voz de Ricardo soou estranhamente tensa. Achei que seria a ansiedade pelo presente que traria. Ou talvez alguma surpresa para meu aniversário. Nunca poderia imaginar a verdadeira surpresa que aguardava. Quando a porta do elevador se abriu no meu andar, não eram 3 pessoas, eram 9. Ricardo, Sandra e Lucas, acompanhados dos pais de Sandra, da irmã dela com o marido e 2 filhos adolescentes, todos carregando malas, grandes malas. "Feliz aniversário, mãe!" exclamou Ricardo, entrando no apartamento sem cerimônia enquanto os outros o seguiam. "Trouxemos uma surpresa para você." Fiquei paralisada na porta, observando aquela invasão ordenada. 9 pessoas, com malas, no meu apartamento de 3 quartos. O que está acontecendo, filho?" Consegui finalmente perguntar. Ricardo sorriu, daquele jeito que sempre usava quando criança e queria me convencer de algo. "Então, mãe, os pais da Sandra estão com a casa em reforma, vão refazer toda a parte elétrica. Lembra que comentei? E a irmã dela, a Fernanda, está se mudando de Goiânia para cá, mas o apartamento que compraram só fica pronto em 2 meses. Então pensei, por que não ficarmos todos juntos? Todos juntos, aqui, por quanto tempo?" Minha voz saiu mais fina do que o normal. "Ah, no máximo 2 meses, mãe. Você sempre diz que esta casa é grande demais para você sozinha, não é? Agora vai ficar cheia de vida." Os outros convidados já se espalhavam pelo apartamento, abrindo portas, inspecionando cômodos, decidindo onde colocariam suas coisas. Minha opinião não havia sido solicitada. Minha permissão não havia sido pedida. "Ricardo, podemos conversar um instante?" Chamei, tentando manter a compostura. Em particular, fomos até meu quarto, o único lugar ainda não invadido. "Filho, você deveria ter me consultado antes. Como vamos acomodar 9 pessoas aqui? E por 2 meses?" "Mãe, são só 2 meses. Família é para essas horas, não é? Você sempre disse isso. A gente dá um jeito. O importante é estarmos juntos, nos apoiando." Mas eu não estava preparada para... "Olha..." Ele me interrompeu e sua voz mudou para um tom que nunca havia usado comigo antes. "Já está tudo acertado. Não tem como voltar atrás agora. Vamos jantar e comemorar seu aniversário, ok? Amanhã organizamos tudo melhor." Naquele momento, engoli minha indignação junto com as lágrimas que ameaçavam cair. Era meu aniversário. Não queria uma cena. Não queria parecer a velha rabugenta que não queria ajudar a família. O jantar que preparei para 4 serviu como aperitivo para 9. O bolo que encomendei foi cortado em fatias tão finas que mal dava para sentir o gosto.
As conversas à mesa eram sobre como reorganizariam minha casa, quem dormiria onde, como usariam minha cozinha. A minha casa, como se já não fosse mais minha. Nas semanas seguintes, o que era para ser uma adaptação temporária se transformou numa tomada de poder. Meu quarto passou a ser o único espaço onde eu ainda tinha alguma privacidade. Minha cozinha virou território da minha nora e sua mãe, que criticavam meus temperos, minha organização, meus utensílios antiquados. Minha sala se transformou em dormitório, com colchões e roupas espalhadas. Meu escritório, onde guardava lembranças do Augusto e preparava minhas aulas voluntárias para crianças carentes, virou o quarto da Fernanda e seu marido. Foi quando decidi fazer uma microdecisão, algo pequeno que mudaria tudo. Comecei a registrar. A professora de matemática em mim precisava de números, de dados concretos. Criei uma planilha. Contabilizei o aumento nas contas de água, luz, gás, supermercado. Documentei os itens quebrados ou desaparecidos. Fotografei cada cômodo antes e depois. O conflito explodiu 47 dias depois da chegada, quando sugeri que dividíssemos as contas. Como assim, mãe? Você está cobrando da família para ficar na sua própria casa? Ricardo perguntou, incrédulo. Não estou cobrando, filho. Estou sugerindo que dividamos as despesas, que aumentaram consideravelmente. Isso é ridículo. Esta casa é tanto minha quanto sua. Vai ser minha herança um dia, não é? Na verdade, se formos pensar bem, já é parcialmente minha por direito. E então veio a frase, gritada no meio da sala, na frente de todos. Mãe, sua casa agora é nossa. Aceite isso. Quando protestei, quando tentei explicar que a casa era minha, que eu ainda estava viva, que ainda tinha direitos, a situação piorou. Você não vê que estamos fazendo um favor ficando aqui com você? Uma senhora da sua idade morando sozinha? E se cair, se precisar de ajuda, você deveria agradecer a companhia. Naquela noite, meu aniversário de 67 anos, sim, eles sequer lembraram. Ricardo pegou minhas chaves e disse que eu precisava esfriar a cabeça. Sugeriu que eu passasse alguns dias na casa da minha amiga Neide, até aceitar a nova situação. Saí com uma mala pequena e minha bolsa, onde guardava documentos importantes. No elevador, sozinha, deixei as lágrimas finalmente caírem. Não de tristeza, mas de uma raiva fria e calculista que nunca havia sentido antes. Uma raiva que se transformaria em negócio. A casa da Neide, minha amiga de 40 anos, tornou-se meu refúgio temporário. Professora aposentada como eu, viúva como eu, mas com uma diferença crucial. Tinha 5 filhos que a respeitavam, que pediam permissão antes de entrar em sua casa, que pagavam pela própria comida quando ficavam mais de 2 dias. Helena, isso que seu filho fez é apropriação indébita, disse ela na manhã seguinte, servindo um café forte enquanto eu enxugava as lágrimas. Não é só falta de educação ou desrespeito, é ilegal. Apropriação indébita? Neide, é meu filho. E daí? A lei não muda porque é seu filho. Ele não pode simplesmente tomar sua casa e te expulsar. Isso tem nome, tem artigo no Código Penal. Não queria acreditar que havia chegado a esse ponto. Que precisaria pensar em termos jurídicos para lidar com minha própria família. Mas Neide insistiu e marcou um almoço com sua sobrinha Débora, advogada especializada em direito familiar e sucessório. O restaurante escolhido era discreto, daqueles com mesinhas separadas por biombos que garantem privacidade. Débora chegou pontualmente, com um blazer azul marinho impecável e uma pasta de couro. Aos 38 anos, tinha os olhos astutos de quem já vira muitos casos como o meu. Dona Helena, antes de mais nada, sinto muito pelo que está passando, disse ela após os cumprimentos. Infelizmente vejo situações assim com frequência crescente. Você não está sozinha. Por 2 horas, Débora me ouviu com atenção clínica, fazendo anotações ocasionais, pedindo detalhes. Quando terminei meu relato, ela abriu a pasta e sacou um código civil. O que seu filho fez configura esbulho possessório, previsto no artigo 1210 do Código Civil. Em termos simples, é quando alguém toma posse de um bem que pertence legalmente a outra pessoa. Você tem todos os direitos de reaver sua propriedade. Na verdade, o artigo é bem claro ao dizer que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho,
e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Ela citava o código com a familiaridade de quem recita uma receita favorita. Continuou. Além disso, há a questão do abuso de confiança, agravado por ser você uma pessoa idosa, o que pode enquadrar a situação também no Estatuto do Idoso, Lei 10.741, 2003, especificamente no artigo 102, que tipifica a apropriação indébita de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso. Aquelas palavras técnicas, frias, jurídicas, caíam como pedras no meu colo. Cada artigo, cada inciso era um lembrete doloroso de que minha situação havia ultrapassado o campo das relações familiares para entrar no território da lei, da violação de direitos, do crime. E o que posso fazer? Perguntei, a voz embargada. Juridicamente, podemos entrar com uma ação de reintegração de posse imediatamente. Com seu título de propriedade e outros documentos, é um caso simples. Em questão de semanas, talvez um mês, você estaria de volta à sua casa, com ordem judicial para que eles saiam. Um mês. Um mês para recuperar o que era meu por direito. Um mês para oficializar o rompimento com meu único filho. Mas hesitei. Não queria chegar a esse ponto. Não queria que as coisas terminassem num tribunal. Débora suspirou, como se já tivesse ouvido isso 1000 vezes. Dona Helena, entendo perfeitamente. Muitos dos meus clientes idosos sentem o mesmo. Querem recuperar seus direitos, mas não querem prejudicar quem os prejudicou. É compreensível? Existe outra abordagem, menos confrontacional, mas igualmente eficaz. Ela fechou o código e me olhou diretamente nos olhos. E se você transformasse seu problema em um negócio? Um negócio? Como assim? Se seu filho e a família dele querem tanto morar na sua casa, por que não cobrar por isso? Oficialmente, profissionalmente, com regras claras e valores estabelecidos. Transforme sua casa em uma hospedagem familiar, com CNPJ, contrato e tudo mais. A ideia parecia absurda à primeira vista. Transformar minha casa em uma hospedagem? Cobrar da minha própria família? Mas quanto mais Débora explicava, mais sentido fazia. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era uma questão de respeito, de limites, de recuperar o controle sobre o que era meu. Você pode constituir uma microempresa como MEI, microempreendedor individual, na categoria hospedagem de turistas em residência própria. O processo é relativamente simples. Depois estabelece regras claras, preços, horários, uso de áreas comuns, tudo documentado. Quando seu filho e a família voltarem, apresente-os como sua nova política. Se eles se recusarem a pagar, terão que sair. Simples assim. Não poderão alegar que estão sendo expulsos da casa familiar, porque oficialmente será um estabelecimento comercial. A matemática começou a fazer sentido na minha cabeça. Os cálculos, as possibilidades, os números, alinhando-se como sempre fizeram quando eu ensinava equações aos meus alunos. Percebi que havia uma elegância naquela solução, uma justiça poética. E isso é legal? Transformar minha residência em uma hospedagem assim, de uma hora para outra? Completamente legal, respondeu Débora, sorrindo pela primeira vez. Na verdade, é o que muitos proprietários fazem com plataformas como Airbnb e similares. A diferença é que você não anunciará para o público geral, a menos que queira. Será inicialmente apenas uma formalização jurídica da sua situação atual, onde pessoas estão usando sua propriedade sem contrapartida. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A professora de matemática aposentada, viúva, mãe dedicada, transformou-se em empreendedora, em mulher de negócios, em alguém que finalmente colocaria preço no próprio respeito. E quanto cobraria? Como saberia o valor justo? Perguntei, já completamente interessada. Pesquise diárias na sua região para hospedagens similares. Considere seus custos reais. Contas, manutenção, alimentação se for incluída, limpeza, lavanderia. Adicione uma margem de lucro razoável. É um negócio, Dona Helena. Deve ser tratado como tal. E como proprietária, você tem direito à privacidade e conforto no seu próprio estabelecimento. Pode reservar áreas exclusivas para você, estabelecer horários de silêncio, regras de convivência, tudo oficializado em contrato.
Aquilo soava como um sonho. Um sonho burocrático, com certeza, mas um sonho de liberdade, de empoderamento. Quando podemos começar? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a determinação na minha voz. Débora sorriu novamente, mais amplamente desta vez. Podemos dar entrada na documentação do MEI amanhã mesmo. Você já tem todos os documentos necessários? Sim, eu tinha. Na pequena mala que trouxe, guardei não apenas algumas roupas, mas todos os documentos importantes: RG, CPF, comprovante de residência, escritura da casa. Como se, inconscientemente, já soubesse que precisaria deles para alguma batalha. Tenho tudo comigo, respondi, sentindo uma resolução crescer dentro de mim. Perfeito. Enquanto tratamos da parte burocrática, vá pensando num nome para seu negócio. Algo que transmita acolhimento, mas também profissionalismo. Ao sair daquele restaurante, caminhei diferente, mais ereta, mais firme. A professora aposentada que entrou cabisbaixa saiu como uma futura empresária, com um plano, com uma estratégia, com a certeza de que, desta vez, o respeito seria conquistado não apenas com amor e laços de sangue, mas com regras claras, contratos assinados e valores de mercado. O preço do meu afeto acabava de ganhar CNPJ. Na semana seguinte, tornei-me oficialmente uma microempresária. Aconchego da Helena. Hospedagem familiar LTDA, MIE, com direito a cartão de visitas, carimbo e CNPJ, 45.789.123, 00192. Números que decorei como antes decorava fórmulas matemáticas. Números que agora representavam minha independência. Débora foi incansável. Em tempo recorde, conseguiu toda a documentação necessária. Registro na junta comercial, inscrição municipal, alvará de funcionamento. Como meu bairro era misto, não houve problemas com o zoneamento. A única exigência da prefeitura foi uma placa discreta indicando a atividade comercial. Agora vamos à parte mais importante, disse Débora, sentada à mesa da cozinha de Neide. O regulamento interno e a tabela de preços. Ela abriu um notebook e me mostrou uma planilha que havia preparado. Pesquisei outras hospedagens familiares na região. A diária média para quarto compartilhado está em 120 BRL por pessoa. Quarto privativo, em torno de 220. Café da manhã, incluso, adiciona cerca de 35 ARS. Uso de áreas comuns como cozinha, mais 40 ARS por dia. Acesso à lavanderia, 25 ARS por uso. Os números dançavam diante dos meus olhos. Era estranho precificar espaços da minha própria casa, mas também era libertador. Parece caro, comentei hesitante. Na verdade, está abaixo do mercado, respondeu Débora. Vamos estabelecer um preço família, com 15% de desconto. Ainda assim, considerando 9 pessoas, seria um valor considerável. Ela fez alguns cálculos rápidos. 9 pessoas em quartos compartilhados, com café da manhã e uso de áreas comuns, com desconto familiar, daria aproximadamente 1.377 por dia, cerca de 41.310 por mês. Aquele número me assustou. Era mais do que o dobro da minha aposentadoria. Era mais do que Ricardo ganhava como gerente administrativo. O objetivo não é realmente cobrar esse valor todo, explicou Débora. É estabelecer um parâmetro realista para que eles entendam o verdadeiro custo do que estão fazendo. Quando perceberem que estão se apropriando de um bem que geraria essa renda, a mensagem ficará clara. Ela tinha razão. O objetivo não era o dinheiro, mas estabelecer limites. Era mostrar que minha casa, meu espaço, meu tempo tinham valor. E quanto às regras? Perguntei, mais animada. Vamos nos basear no Estatuto do Inquilinato e nas normas de hospedagem, explicou Débora, abrindo outro documento. Aqui está uma minuta de regulamento interno. O documento era detalhado. Check-in, 14 às 18 horas. Check-out, até 12 horas. Horário de silêncio, 20 horas às 8 horas. Refeições, café da manhã, 7 horas às 9 horas. Outras refeições mediante contratação. Áreas privativas, quarto principal, escritório e jardim dos fundos. Limpeza dos quartos. Responsabilidade dos hóspedes. Limpeza das áreas comuns. Incluída na diária, danos ao patrimônio, cobrados pelo valor de mercado. Visitas externas, permitidas apenas na sala, mediante aviso prévio. Reservas.
Mínimo 72 horas de antecedência. Permanência máxima: 30 dias consecutivos. Pagamento: adiantado, semanalmente. Cancelamentos: sem reembolso com menos de 48 horas. Cada item foi pensado para recuperar o controle do meu espaço. O item 10 é especialmente importante, observou Débora. Limita o tempo de permanência, impedindo qualquer alegação de residência permanente. Marcelo, contador indicado por Débora, juntou-se à reunião. Aos 50 anos, com óculos de armação grossa, ele trouxe a perspectiva fiscal. Dona Helena, todo negócio precisa de planejamento tributário, explicou, abrindo sua pasta. Como MEI, a senhora terá obrigações fiscais reduzidas. Ele mostrou a DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, uma guia mensal de aproximadamente 67 euros. Explicou sobre a declaração anual, os limites de faturamento, 81 mil reais por ano e a emissão de notas fiscais. O mais importante é manter tudo registrado, enfatizou. Cada hóspede deve assinar um contrato. Cada pagamento deve ter recibo. Cada serviço deve ser documentado. Transparência total. Aquela palavra, transparência, ecoou na minha mente. Quantas vezes Ricardo havia me dito que eu não entendia como o mundo funcionava, que eu era antiquada para lidar com finanças? Agora eu estaria gerindo um negócio com contabilidade profissional. Tenho uma sugestão, disse Marcelo. Seu filho alega que a casa é parcialmente dele por ser futura herança. Para evitar alegações futuras, sugiro documentarmos a transformação do imóvel em bem de família. Bem de família? O que significa? É um instituto jurídico que protege o imóvel contra penhoras e execuções. No seu caso, reforçaria que o imóvel é exclusivamente seu, e não um bem familiar comum. Débora assentiu. Excelente ideia, Marcelo. Fecharia qualquer brecha legal. Neide sugeriu. Podemos criar um site também. Meu sobrinho é web designer, com fotos da casa, as regras, os preços. Totalmente profissional. A ideia me assustou a princípio. Um site parecia tão definitivo, mas logo entendi que era exatamente isso: tornar pública e oficial a nova situação. Vamos fazer isso, concordei. Ótimo, disse Débora. Agora só falta decidir como você retornará à casa e implementará essas mudanças. Essa era a parte mais difícil. Como voltaria para um lugar de onde fui expulsa? Tenho duas opções, disse Débora. A via judicial, com mandado de reintegração de posse, garantindo seu retorno imediato, mas potencialmente traumática para o relacionamento. Ou a via negociada, onde eu, como sua advogada, agendo uma reunião com seu filho e apresento a nova situação profissionalmente. Pensei por alguns instantes. A via judicial seria mais garantida, mas mais drástica. A via negociada daria a Ricardo a chance de entender. Vamos tentar a negociada primeiro, decidi. Quero dar essa chance ao meu filho. Naquela noite, deitada na cama de Neide, refleti sobre como uma professora aposentada, que sempre viveu para a família, se viu forçada a transformar o próprio lar em negócio para ser respeitada. Como o amor, que sempre achei incondicional, agora precisava de contratos. O aconchego da Helena estava prestes a abrir. E seu primeiro cliente seria meu próprio filho. Peço desculpas pelo erro. Vou corrigir imediatamente e criar um bloco com menos de 5.000 caracteres. Bloco 410. No dia da reunião com Ricardo, vesti meu melhor conjunto, um terninho azul marinho que usava quando ainda lecionava. Prendi o cabelo em um coque firme, calcei sapatos elegantes. Não era apenas uma mãe encontrando seu filho. Era uma empresária apresentando um negócio. Débora escolheu um café no centro, território neutro. Chegamos 20 minutos antes para organizar os documentos. Contrato social, alvará, regulamento interno, tabela de preços, contratos em branco. Ricardo chegou pontualmente. Sozinho, graças a Deus. Seu olhar confuso ao me ver com uma mulher desconhecida e documentos era visível. Mãe, achei que íamos conversar sobre você voltar para casa. Quem é essa? Ricardo. Esta é a doutora Débora Mendes, advogada especializada em direito imobiliário. Ela está me assessorando na abertura do meu negócio. Negócio? Que negócio? Perguntou, ainda em pé. Por favor, sente-se. Vou explicar tudo. Durante 40 minutos, apresentei minha nova realidade.
Mostrei o CNPJ, o alvará, o contrato social da microempresa. Expliquei regras, horários, áreas comuns e privativas. E, finalmente, a tabela de preços. Isso é algum tipo de piada? Ele perguntou incrédulo. Você quer cobrar da sua própria família? Não é mais apenas minha casa, Ricardo. É o aconchego da Helena, estabelecimento comercial registrado. E sim, cobro de todos os hóspedes. O preço família tem 15% de desconto. Ele passou a mão pelo cabelo, exasperado. Mãe, você perdeu a cabeça. Somos família. Família não cobra. Respirei fundo e recitei a frase ensaiada. Família não cobra, Ricardo, mas também não abusa. Aquilo o atingiu como um tapa. Ele ficou em silêncio, olhando para os documentos, para o logo do aconchego da Helena, uma casa com um coração dentro. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério. Quando você me expulsou da minha própria casa no dia do meu aniversário, após me informar que ela agora era nossa, você cruzou uma linha, transformou um lar em disputa de poder. Agora estou formalizando essa realidade. Eu não te expulsei, protestou. Só sugeri que você desse um tempo na casa da Neide. Depois de pegar minhas chaves, depois de instalar 9 pessoas sem meu consentimento, depois de reorganizar meus móveis, usar minha cozinha, ocupar meu escritório, Débora mantinha-se silenciosa, intervindo apenas quando Ricardo tentava interromper. Deixe sua mãe concluir, por favor, dizia com firmeza. Essa é sua decisão final? Transformar nossa casa em um hotel? Perguntou ele, enfatizando o nossa. Transformar minha casa em hospedagem familiar. E vocês são bem-vindos, mediante reserva e pagamento, como qualquer hóspede. Aliás, tenho aqui o registro atualizado comprovando que a casa é exclusivamente minha. Ricardo levantou-se abruptamente. Você vai se arrepender, mãe. Família é para sempre. Negócios vão e vêm. Está escolhendo dinheiro no lugar do seu próprio filho. Não, Ricardo. Estou escolhendo respeito no lugar de abuso. O dinheiro é consequência. Ele saiu sem olhar para trás. Débora pousou a mão sobre a minha. Foi melhor do que esperávamos. Ele não ameaçou ação legal, apenas apelou para o emocional. E agora? Perguntei, o coração apertado. Agora voltamos para sua casa. Se não aceitarem os termos, seguiremos com reintegração de posse. Mas acredito que entenderão que é sério. Na manhã seguinte, voltamos à minha casa. Agora, o aconchego da Helena. Gustavo, sobrinho de Neide, nos acompanhou para instalar placas e balcão de recepção. Marcelo veio organizar a parte fiscal. Livro-caixa, recibos, contratos. A placa principal, ao lado da porta, era elegante. Aconchego da Helena, hospedagem familiar, CNPJ, 45.789, inclusive 23 0001 92. No hall, onde ficava um aparador com fotos, agora havia um balcão com computador e livro de registros. Meu escritório, antes invadido pela irmã de Sandra, agora tinha placa de área restrita e fechadura nova. Ali ficaria a parte empresarial, documentos, registros, contabilidade. Em cada quarto, um informativo emoldurado com regras e preços. No refrigerador, um quadro indicando refeições incluídas. Na lavanderia, sistema de fichas. Tudo profissional, tudo impessoal. Quanto investimos? Perguntei a Marcelo. Aproximadamente 3.870, entre taxas, documentação, mobiliário e sistema. Com honorários da doutora Débora, mais 2.500 reais. Total, 6.370. E quanto tempo para recuperar? Com 9 hóspedes pagantes, menos de uma semana. Com menos ou com desconto, talvez 2 semanas. Os números não mentem. Era um bom negócio, mesmo nascido da dor. Quando terminamos, já passava das 5. Não havia sinal de Ricardo. Débora sugeriu que eu ligasse. Ricardo? Estou de volta à minha casa. Agora um estabelecimento comercial. Vocês estão convidados a conhecer o aconchego da Helena. Regras e preços na entrada. Houve silêncio prolongado. Depois, a voz fria dele. Estaremos aí em 1 hora. Todos nós. Peço sinceras desculpas pelo erro. Vou reduzir significativamente o tamanho do bloco para ficar abaixo de 4.500 caracteres. Bloco 510. Eles chegaram em 2 levas. Primeiro Ricardo, Sandra e Lucas, com expressões fechadas.
Depois, os outros 6, carregando sacolas como se voltassem de um dia normal. Todos pararam, perplexos, ao ver a transformação. O balcão, a placa comercial, eu atrás do computador como recepcionista, Débora ao lado com documentos. Bem-vindos ao aconchego da Helena, disse formalmente. Aproximem-se para conhecer nossas políticas. Ricardo avançou, o rosto vermelho. Mãe, chega dessa palhaçada. Tire essas placas e vamos conversar como família. Não é palhaçada, interveio Débora. É um estabelecimento comercial legal. A senhora Helena está exercendo seus direitos de propriedade. Sandra olhava incrédula. Helena, vai mesmo cobrar da família? Estou cobrando dos hóspedes, não da família. Todos que desejarem se hospedar aqui seguem as mesmas regras. Distribuí cópias do regulamento e preços. Os olhares variavam entre choque, ultraje e, surpreendentemente, em Lucas, algo parecido com admiração. Diária de 120 reais por pessoa? 35 reais pelo café? Isso é extorsão, exclamou a mãe de Sandra. Está abaixo dos preços da região e há 15% de desconto para a família. O pai de Sandra, empresário que sempre me tratou com condescendência, examinou os documentos. Parece tudo em ordem. Alvarás, CNPJ, regularizado. Se é assim que quer fazer, Helena, respeitamos sua decisão. Ricardo olhou para o sogro traído. O senhor não vê que isso é loucura? Ela é minha mãe, e esta é a casa dela, legalmente. Se decidiu transformá-la em negócio, está no direito dela. Nós vamos para um hotel. Aquelas palavras, a casa dela, soaram como música. Validação de um estranho que entendia melhor meus direitos que meu próprio filho. Ricardo, Sandra e Lucas ficaram. Os outros 6 saíram para buscar suas coisas. Em 2 horas, minha casa tinha reduzido de 9 para 3 potenciais hóspedes. Vocês 3 ainda são bem-vindos com as mesmas condições. Ricardo riu amargamente. Acha que vamos pagar para ficar na casa da minha mãe? Na casa onde cresci? A escolha é sua, mas as regras são para todos. Ele pegou as chaves do carro. Vamos embora. Ela prefere transformar nossa família em cliente. Lucas, surpreendentemente, não se moveu. Pai, eu quero ficar. Aquele momento congelou no tempo. Meu neto, o mais jovem, foi o primeiro a aceitar. Lucas, não seja ridículo. Vamos, insistiu Ricardo. Não, pai. Vovó está certa. Nós invadimos a casa dela. Se ela quer que seja um negócio agora, eu respeito. Quanto é para estudante, vovó? Meus olhos marejaram, mas mantive o profissionalismo. 90 reais com café incluso. Pode usar a mesa do escritório para estudar. Lucas tirou a carteira, contou algumas notas e colocou 270 reais sobre o balcão. 3 diárias adiantadas. Posso fazer check-in agora? Ricardo parecia incrédulo. Lucas, se ficar, está escolhendo o lado dela. Não há lados, pai. Há respeito. A vovó quer ser respeitada. Sandra puxou Ricardo. Vamos, deixa ele. Amanhã ele vem para casa. Meu filho saiu sem se despedir. Sandra, à porta, virou-se ressentida. Vai se arrepender, Helena. Família deveria estar acima de negócios. Quando ficamos sozinhos, uma sensação estranha tomou conta de mim. Vitória, alívio ou uma nova forma de perda. Vou deixá-los, disse Débora. Parabéns, dona Helena. Foi corajosa. Amanhã verifico como estão as coisas. Quando ela saiu, Lucas e eu ficamos em silêncio. Então ele perguntou: E o recibo, vovó empresária? Sorri. Preenchi o recibo oficial, carimbei com CNPJ. Ele o guardou na carteira. Sabe, vovó, estava na hora de alguém colocar limites no pai. Ele não pode simplesmente tomar o que é dos outros. Obrigada por entender, Lucas. Então, quais são as regras para o café mesmo? Rimos juntos. E pela primeira vez em semanas, senti que talvez tudo daria certo. Nem toda a família havia se perdido. Na manhã seguinte, preparei ovos, bacon, pão caseiro, suco, café. Com o mesmo carinho. Mas agora não era obrigação. Era serviço. Serviço pago, valorizado. Lucas desceu pontualmente às 8 horas, como indicava o regulamento. Bom dia, dona Helena, disse formal. O café está incluso na diária? Sim, senhor hóspede, está tudo incluso. Sirva-se à vontade. Enquanto comíamos, conversamos sobre seus estudos, amigos, perspectivas, uma conversa normal, mas com nova dinâmica.
Acho que vou ficar aqui por um tempo. O quarto é legal, a comida é boa e quero apoiar seu negócio. E seus pais? Vão entender, eventualmente. Mas eu entendo, e isso é o que importa. Lucas tornou-se meu primeiro hóspede oficial, meu primeiro aliado, minha primeira validação de que o caminho que escolhi tinha um propósito: restaurar o respeito. E se para isso eu precisasse cobrar pelo afeto que assim fosse. A notícia sobre o aconchego da Helena espalhou-se rapidamente. Primeiro entre vizinhos, depois amigos, até chegar aos potenciais hóspedes. Minha primeira cliente externa veio através de Neide. Sua prima Olga, 72 anos, precisava ficar na cidade por uma semana para tratamento médico no hospital, a 2 quadras da minha casa. Olga, você vai adorar, disse Neide ao telefone. É limpo, silencioso, com café caseiro. E Helena é professora aposentada como você. Olga chegou pontualmente às 15 horas, horário de check-in. Trouxe uma mala pequena e seus olhos cansados iluminaram-se ao ver o ambiente. Que lugar encantador, comentou, assinando o contrato. Muito mais aconchegante que um hotel. Mostrei o quarto. Agora, quarto das tulipas. O banheiro, as áreas comuns. Expliquei regras, horários, entreguei chave e senha do Wi-Fi. E esse é o valor da diária. Como é indicação da Neide, desconto de 10%. Olga não hesitou. Contou 1.200 reais em notas. 6 diárias com café, já com desconto. Prefiro pagar adiantado. Gosto de transparência nos negócios. Emiti o recibo oficial com carimbo do CNPJ e ela sorriu. Tudo muito organizado. Parabéns pelo seu empreendimento. Aquela primeira transação comercial genuína foi um marco. Não estava hospedando por obrigação, mas por contrato. Era comércio, era respeito. Durante a semana, Lucas e Olga dividiram a mesa do café. Meu neto, de férias, fazia companhia à senhora enquanto ela esperava suas consultas. Na sexta-feira, Lucas me deu uma camiseta branca com o logo do aconchego da Helena, a casinha com coração que havíamos desenhado. Pedi para um amigo designer fazer o logo profissional, explicou, para você usar como uniforme. O gesto me emocionou. Era validação. Era meu próprio neto confirmando minha escolha. No domingo, quando Olga fez check-out, deixou seu cartão e um vaso de violetas. Foi a melhor hospedagem que já tive. Vou recomendar para todas minhas amigas. Você criou algo especial aqui. Naquela tarde, recebi 3 ligações. 2 amigas de Olga e uma colega de Neide, todas querendo informações. O telefone comercial começava a tocar. Lucas observava com interesse. Vovó, você precisa de um site e Instagram. Posso criar para você? O mundo digital me assustava, mas entendi a sua importância. Você entende dessas coisas? Claro! Faço curso de design. Posso criar tudo, tirar fotos dos quartos, fazer uma página profissional. E sem cobrar, como presente. Na segunda semana, enquanto Lucas criava minha presença online, recebi mais 2 hóspedes. Um casal de Goiânia, amigos de Olga, que vieram para um casamento. Minha rotina adaptou-se rapidamente. Acordava às 6 horas para o café da manhã. Das 9 horas às 12 horas, limpeza e lavanderia. À tarde, administração, contabilidade, reservas, compras. As noites eram livres. No final do primeiro mês, analisei os números com Marcelo. 17 diárias pagas, incluindo as do Lucas. Faturamento de 3.740. Custos de 1.250. Lucro líquido de 2.490. Era um valor modesto, mas representava mais que dinheiro. Representava independência, controle. Nesse ritmo, o investimento inicial será recuperado em menos de 3 meses, disse Marcelo. Excelente para um negócio novo. Naquela noite, refleti sobre como minha vida havia mudado em um mês. De professora aposentada a empresária, de vítima a protagonista, de expulsa a controladora de quem entrava em minha casa. Peguei o cristal de ametista, meu primeiro presente de cliente, e coloquei-o na mesinha. Estava começando uma coleção de objetos símbolo. O cristal, a camiseta com logo, o primeiro livro de reservas. O telefone comercial tocou. Era Ricardo. Mãe, precisamos conversar sobre essa situação. Claro, filho, o aconchego da Helena está aberto para reservas todos os dias, das 9 às 18 horas.
Sua respiração pesada demonstrava frustração. Não como cliente, como seu filho. Você será sempre meu filho, Ricardo, e sempre terá 15% de desconto nas diárias. Bloco 710. Ricardo apareceu no dia seguinte, sozinho. Vestia seu melhor terno, como se viesse para uma reunião de negócios. De certa forma, era exatamente isso. Recebi-o na sala, área de convivência, onde duas senhoras hóspedes tomavam chá. Elas olharam com curiosidade para o homem tenso que entrava. Podemos conversar em particular? Pediu ele. Levei-o ao meu escritório, agora com placa de administração na porta. Sentamos frente a frente como negociadores. Mãe, isso já foi longe demais, começou. Essa história de hotel está afetando nossa família. O Lucas se recusa a voltar para casa. Diz que é seu hóspede oficial agora. Ele pagou por isso, respondi calmamente. Está em dia com as diárias e segue todas as regras. Ricardo passou a mão pelo cabelo, gesto que fazia desde criança quando contrariado. Não vê como isso é bizarro? Cobrar do seu próprio neto para ficar na sua casa? Não, Ricardo. Bizarro foi você me expulsar da minha própria casa. Bizarro foi achar que tinha direitos sobre uma propriedade que não é sua. Ele baixou os olhos. Era a primeira vez que via um traço de vergonha nele. Não foi bem assim. Foi exatamente assim. Cortei. E agora temos uma nova realidade. Você é bem-vindo para visitar durante o horário comercial. Ou se quiser ficar, as tarifas estão na entrada. Ricardo sacou do bolso um envelope. Tenho uma proposta. Dentro, um contrato de compra e venda da minha casa. Valor? 380 mil reais, bem abaixo do mercado. Quero comprar sua casa, disse. Você pode se mudar para um apartamento menor, mais adequado para sua idade. Todos saem ganhando. Aquilo era um insulto disfarçado de proposta. Queriam tirar minha casa e meu negócio de uma vez só. Não está à venda, respondi, devolvendo o envelope. O aconchego da Helena é um empreendimento em crescimento. Na verdade, estou considerando expandir para o terreno ao lado. Era um blefe, claro, mas seu rosto mostrou preocupação genuína. Pela primeira vez, estava no controle da conversa. Mãe, por favor, isso não é você. Você é professora, não empresária. Está sendo manipulada por essa advogada e pelo Lucas. Volte para sua vida normal. Minha vida normal acabou no dia em que você gritou: "Sua casa agora é nossa", e me expulsou. Agora tenho uma nova vida, uma que me dá prazer e respeito. Ele levantou-se frustrado. Isso não terminou. Vou consultar um advogado. Tenho direitos sobre essa casa. Não, Ricardo, você não tem, mas sempre tem direito a 15% de desconto nas diárias. Quando ele saiu, percebi duas coisas. Minhas mãos tremiam, mas minha voz permaneceu firme o tempo todo. Na semana seguinte, 3 eventos significativos aconteceram. Primeiro, o site e Instagram do Aconchego da Helena foram lançados, com fotos profissionais feitas por Lucas e textos calorosos sobre hospitalidade familiar com a segurança de regras claras. Segundo, Olga voltou com 2 amigas para um final de semana cultural na cidade, ocupando todos os quartos disponíveis. Terceiro, recebi uma notificação extrajudicial do advogado de Ricardo, alegando direitos hereditários antecipados sobre minha casa. Débora sorriu ao ler o documento. Isso não tem fundamento jurídico. Ninguém tem direitos sobre herança de pessoa viva. Responderemos adequadamente. A resposta foi uma contranotificação, acusando Ricardo de tentativa de esbulho possessório e ameaçando o processo por danos morais caso prosseguisse. No final do segundo mês, Marcelo apresentou números ainda melhores: 28 diárias, faturamento de 6.160, custos de 1.880, lucro líquido de 4.280. Se continuar assim, em 6 meses poderá considerar reformas para adicionar mais um quarto, sugeriu. Lucas, agora meu assistente administrativo não remunerado, começou a receber reservas através do Instagram. Vovó, uma senhora de Curitiba viu nosso perfil e quer ficar 3 dias no mês que vem. E tem um casal de Belo Horizonte para a semana do feriado. Estamos ficando famosos. Não era fama, mas era reconhecimento. Meu pequeno negócio estava crescendo, atraindo pessoas que não me conheciam, que vinham apenas pela qualidade do serviço. O aconchego da Helena não era mais apenas uma resposta ao abuso familiar. Era um empreendimento legítimo.
Uma tarde, Sandra apareceu sozinha. Sua expressão era menos hostil, mais cansada. Helena, podemos conversar? Sobre o Lucas. Ofereci café na área de convivência. Ela parecia desconfortável com as duas senhoras que jogavam cartas na mesa ao lado, mas aceitou. Lucas se recusa a voltar para casa. Diz que está aprendendo sobre empreendedorismo com você. Já fazem quase 2 meses. Ele é um ótimo hóspede e tem ajudado muito com a parte digital do negócio. Mas ele precisa voltar às aulas. O semestre começa semana que vem. Ele pode continuar aqui e ir à escola normalmente. A escolha é dele. Sandra suspirou. Ricardo está furioso. Diz que você está virando o filho contra ele. Nunca falei mal do pai para Lucas. Ele tira suas próprias conclusões. Nossa conversa foi interrompida quando Lucas chegou, animado. Vovó, consegui nossa primeira reserva internacional. Um casal de argentinos viu nosso site e vai ficar 1 semana no próximo mês. Seus olhos brilhavam com o entusiasmo de quem descobriu uma vocação. Sandra observava, surpresa com sua transformação. Bloco 8-10. O terceiro mês começou com uma surpresa. A visita de um fiscal da prefeitura. Recebemos uma denúncia sobre estabelecimento irregular, explicou, mostrando seu crachá. Preciso verificar sua documentação. Reconheci a mão de Ricardo imediatamente. Tentava me intimidar pela burocracia. Calmamente apresentei todos os documentos: alvará, CNPJ, registro turístico, licença sanitária. O fiscal examinou tudo com atenção. Está tudo em ordem, concluiu, surpreso. Raramente vejo pequenos estabelecimentos tão bem regularizados. Antes de sair, comentou: quem fez a denúncia receberá notificação informando que o estabelecimento está regular. Procedimento padrão. Imaginei o rosto de Ricardo recebendo a notificação e sorri. Logo surgiram reclamações de vizinhos sobre excesso de movimento. Novamente, a mão de Ricardo era visível. Débora sugeriu: convide os vizinhos para um café especial no aconchego. Preparei convites personalizados para os 8 vizinhos mais próximos. No domingo, 6 compareceram, curiosos para conhecer a pousada da Dona Helena. Servi bolo caseiro, café, chás. Mostrei os quartos, expliquei o funcionamento, apresentei o livro de visitas com elogios. Cada um recebeu um voucher de experiência gratuita para indicar a um amigo. Prefiro ter os vizinhos como aliados, expliquei. E prometo manter o aconchego pequeno e discreto. A estratégia funcionou. No dia seguinte, Dona Carmen trouxe pães caseiros para seus hóspedes. O vizinho da frente ofereceu jardinagem com desconto para a pousada mais charmosa da rua. As reclamações cessaram. Em vez disso, surgiram indicações. O primeiro hóspede indicado por vizinhos foi o cunhado de seu Agenor, que vinha para consulta médica. Lucas criou uma promoção: Aconchego Saúde. 20% de desconto para pacientes em tratamento. Logo, tínhamos uma clientela constante de pessoas que vinham para consultas. Seu quarto permanecia fixo, mesmo tendo voltado às aulas. À noite, ele compartilhava ideias de marketing e melhorias. Vovó, deveríamos oferecer transporte do aeroporto e refeições além do café. Implementamos suas sugestões gradualmente. Contratamos Francisco, motorista aposentado, para transfers. Criamos um menu de jantares caseiros sob encomenda. No final do terceiro mês, Marcelo apresentou o balanço. Faturamento: 19.870. Custos: 6.420. Lucro: 13.450. O investimento está pago, com margem de 67,6%, excelente para qualquer padrão. Naquela noite, recebi uma mensagem inesperada. Sandra perguntando se poderia se hospedar. Preciso de um tempo. As coisas não estão bem entre Ricardo e eu. Posso reservar o quarto pequeno? Respondi profissionalmente. Claro, temos disponibilidade, valor para familiares, 102 com café. Por quantas noites? 3 inicialmente, talvez mais, dependendo de tudo. Reserva confirmada. Check-in a partir das 14 horas amanhã. Bem-vinda ao aconchego. Minha nora, fugindo do meu filho, buscava abrigo no meu negócio. A ironia não me escapou. Sandra chegou pontualmente, com uma mala e olhos vermelhos. Recebemo-na profissionalmente. Formulário, regras, chave, senha. Obrigada por me receber tão... normal, disse após o check-in. Achei que seria estranho. Não é estranho, Sandra. É negócio.
Aqui tratamos todos com o mesmo respeito. Aquela palavra, respeito, fez seus olhos marejarem. É isso que falta lá em casa, sussurrou. Respeito. Bloco 9 e 10. Os 3 dias de Sandra se transformaram em uma semana, depois 2. Ela trabalhava remotamente durante o dia e à noite jantava conosco. Gradualmente, compartilhou o que acontecia em seu casamento. Desde que voltamos para nossa casa, Ricardo mudou. Está obcecado com a ideia de recuperar esta casa, de provar que você está errada. É como se tivesse se tornado uma questão de honra para ele. Durante sua estadia, Ricardo ligou várias vezes, primeiro exigindo que ela voltasse, depois implorando. Sandra manteve-se firme, pedindo espaço. Nunca imaginei que ficaria como hóspede na casa da minha sogra, pagando diária. Mas, estranhamente, é o lugar mais respeitoso onde estive em anos. No 10º dia, Ricardo apareceu. Não como visitante, mas como cliente. Quero me hospedar, anunciou, colocando sua mala no balcão. Quanto é a diária? Mantive o profissionalismo. $102 para familiares, com café incluso. Precisamos do pagamento adiantado e assinatura no contrato. Ele sacou a carteira, contou o dinheiro, assinou o contrato sem ler.